vamos chamar o próximo palestrante, Dr. Ricardo Lazarotto, né? Ricardo Lazarotto, ele tem um currículo extenso, ele pediu aqui para resumir, mas ele possui graduação pela Universidade Comunitária da região do Chapecó, né? Pós-graduação Lato Sensu, Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica, Faculdade Guilherme Kibala, Associação Catarinense de Ensino, em parceria com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Passo Fundo, mestre em Ciências do Movimento na Universidade do Estado de Santa Catarina, docente do curso de Fisioterapia da Universidade Oeste de Santa Catarina, temas de dor crônica, dor aguda, curso de terapia neural, diretor do Instituto de Tratamento de Ensino sobre Dor, o ITED, atua na prática clínica de fisioterapia no tratamento da dor crônica e neuromodulação. E é sócio proprietário da clínica Fisiocorpus. Falei tudo, te enganei, Ricardo. Um abraço, boa palestra. Primeiramente, queria agradecer ao convite do prefeito Décio. Queria agradecer também ao convite da Nassim, ao Dr. Ricardo Sena pelo pronto atendimento, pelo convite para falar de um tema muito interessante, um tema que já mudou minha vida há muito tempo, né? Que são os injetáveis na fisioterapia. Desde 2014 eu trabalho com isso, e eu acho que isso é bem importante para a gente entender. E o quanto isso é resolutivo, e quanto vocês estão aqui, parabéns para vocês entenderem e buscar algo novo. O fisioterapeuta, às vezes, ele é um pouco resistente a alguns tipos de processos. Eu digo com todo respeito a vocês, não sejam. Existe futuro nisso. Quando a gente está falando que a gente vai injetar coisas em pessoas, nós não estamos excluindo o exercício físico, nós não estamos excluindo as outras questões, nós estamos colocando em conjunto, tá? Então, o que eu tenho para falar hoje aqui é uma técnica chamada de terapia neural, tá? Na terapia neural, é uma técnica muito interessante, porque você usa anestésicos locais de baixa concentração. Então, minha função com a terapia neural, basicamente, é pegar um tecido que está com um problema e, através desse problema, criar uma biorregulação desse tecido, fazendo com que ele retorne ao seu estado homeostático ou basal. É isso que a terapia neural faz. E para fazer isso, ela utiliza uma linha muito importante, que é o sistema nervoso, especificamente o sistema nervoso autonômico. Estamos falando de sistema simpático e de parasimpático, tá? E isso é muito interessante, pessoal. Para pensar, qual é a parte do seu corpo em que não existe terminação nervosa? E não existe isso, né? Se a gente pensar no nosso próprio corpo, nosso tecido tegumentar, ele é cheio de terminações nervosas livres. E é aí que é a parte interessante. Todos vocês, de alguma forma, já sentiram uma dor em algum local, concorda comigo? Então, dependendo desse local, né? Às vezes pode ser na pele, a gente não sabe nem o porquê, mas essas dores aparecem. E isso, muitas vezes, é um processo de desregulação desse sistema neurovegetativo. Tá? Depois eu vou dar uma dica para a doutora Raquel para ela ajudar a usar esses pacientes aí, que é muito interessante também. Então, pequenas áreas do teu corpo podem se tornar campos de hiperalgesia. O que é uma hiperalgesia? Imagina que você, num estado normal, você não deveria sentir dor, certo? Agora, se você está sentindo dor numa região e você não sabe o porquê, pode ser por uma desregulação do teu sistema neurovegetativo. Aliás, estudem muito sobre essa desregulação, tem muitos artigos interessantes aqui, e você não tem que entender que essa desregulação precede doenças, pessoal, precede a dor crônica, precede uma série de fatores importantíssimos que nós devemos prestar atenção. E o que vocês têm que entender, primeira coisa, quando eu falei anestésico local, eu uso lidocaína e procaína, certo? Em quantidades baixas, em porcentagens e concentrações baixas, tá? No máximo 1%, tá? De procaína ou lidocaína. Mas o que tem que ficar claro, mais do que claro, é esses artigos aqui, ó. Eu não estou me preocupando com o efeito anestésico do anestésico. Apesar de existir, eu não estou me preocupando com isso. Porque o meu anestésico, ele modula NMDA, que é um modulador de GABA a nível central. Ele modula a resposta inflamatória, ele modula receptor BGDNF, que é um receptor a nível central também. Ele tem efeito anti-inflamatório, eu estou falando do anestésico. Ele tem efeito anti-inflamatório. Tem vários estudos
que aplicações em gânglios profundos pós-cirúrgicos melhora a recuperação do paciente por regular o sistema neurovegetativo, que encontra-se numa simpatotonia. Então, todo esse processo de biorregulação, tá, é que nós precisamos entender para que, de fato, a gente consiga aplicar uma técnica de forma efetiva. E a parte mais legal, nem sempre eu preciso fazer aplicações profundas. Intradermoterapia, pápulas, às vezes, são mais que suficientes para tratar um paciente. E em alguns outros casos é necessário, se você não ver agora. Mas, basicamente, por que a gente está falando de sistema nervoso? Pessoal, imagine isso aqui. Você, sim, hoje de manhã, hoje de madrugada, vocês estão caminhando no lugar sozinhos e se deparam com isso. O que é que vai acontecer com vocês? Você vai entrar em quê? Modo de defesa, simpatotonia, luta e fuga, correto? O que um paciente luta e fuga faz? Aumenta a tensão muscular, aumenta cortisol, fica em posição de resposta, a saliva do paciente fica mais densa, tipo um animal raivoso. A gente tem esses mesmos efeitos. Aí alguns vão atacar, alguns vão correr e alguns vão paralisar. E essas respostas têm muito a ver com as nossas histórias de vida. Prestem atenção nessa fala, histórias de vida, que na terapia neural são importantíssimas. E o nosso corpo está toda hora em simpato e parasimpaticotonia. Simpatotonia e parasimpático. É a lei da vida, tá? Você não pode estar nem toda hora em simpatotonia, nem toda hora em parasimpaticotonia. Você tem que criar uma homeostasia desse processo. E aí, quando você olha para essa imagem aqui, quando eu olho aqui para fora, eu vejo aquele mar, eu sinto o quê? Uma sensação de relaxamento, de descanso, de paz, que é a atividade do meu sistema parasimpático. E essa técnica vai basicamente regular esse mecanismo. Para quem não lembra, quem faz seu coração bater acima de 100 batimentos por minuto é o sistema simpático. Quem faz ele bater a menos é o teu sistema parasimpático. Então, se vocês estão aí sentadinhos, o teu sistema parasimpático está mais ativo que o simpático. Com exceção talvez de mim, que estou um pouco mais agitado aqui, justamente por tomar 75 café e ministrar uma palestra, né? E apesar de eu fazer isso com uma certa frequência, sempre tem essa questão. E essa regulação é importante para a gente, tá? Então, é isso que vai acontecer, pessoal. Acabei de falar todos esses slides, eu só falei de uma coisa, não falei de uma coisa. Primeiro, eu ativo o meu sistema imunológico, eu aumento muito a minha produção de cortisol. E o cortisol, pessoal, como o Dr. Ricardo bem falou, ele não é um vilão, nem o cortisol que a gente tem no dia a dia. Se não fosse o cortisol, ninguém estava aqui, cara. Quem é que vai ter ranking no corpo de vocês? Por isso a história, nunca tome café logo que você acordou. Porque você vai lá e pega a tua glândula suprarrenal e dá um soco nela. Aí para variar, você coloca um açúcar, dá mais um soco no seu pâncreas. Aí você começa o processo de inflamação e nem sabe por quê, e já entra em simpatotonia. Ah, porque esse mundo é muito louco. Não, seus hábitos de vida que fazem isso. Incluindo isso aqui, tá? Olhar isso aqui de manhã, coloca você em simpatotonia. Tá? Não faça isso. Eu estou aprendendo aos poucos. Não é fácil, né? Mas isso aqui, ó, é importante. Eu sei que talvez não dê para ver muito bem, mas aqui, ó, no parasimpático, tá criando uma resposta escrita aqui, ó. Processo de reparo de lesões. O que o sistema simpático faz também, pessoal? Ele faz vasoconstrição. Sabe quando você acorda de manhã, está correndo e você fica tonto? Então, seu sistema simpático deu um bug e não conseguiu fechar o vaso para manter a quantidade normal de sangue no seu corpo. Principalmente no seu cérebro, então ele dá aquela tontura. Porque se ele não tem, ele desliga. Só que, quando eu tenho uma lesão e eu estou em simpatotonia, eu impeço a nutrição dos meus tecidos. Como é que eu vou ter vida? Como é que eu vou ter tecido? Como é que eu vou ter evolução e regeneração de qualquer tipo de problema se eu não tenho sangue? Então, é muito importante muitas vezes eu pensar nesse racional para saber como que eu vou utilizar a terapia neural. Tá? Que é nesse processo de regulação desse sistema, de equilíbrio, de deixar o teu organismo fazer esse processo. E isso é uma coisa que se fala muito, porque nós estamos num mundo muito hoje deturbado, né? Todos nós aqui, desculpa, todos eu estou exagerando, mas a grande maioria tem algum certo nível de inflamação. Ninguém é 100% limpo. O que a gente tem que ter é uma inflamação baixa, tá? Vocês já vão entender o porquê. Por causa disso aqui, ó. Essa teoria do Fischer, tá? Fischer é um dos grandes nomes ainda vivos da terapia neural no mundo, né? E ele fala muito da teoria do barril. A gente é um barril, a gente é um copo de água. Nós não precisamos estar 100% limpos, até porque isso não existe, tá? Mas eu como saudável. Então, onde é que está saindo a salada que você comeu?
Você sabe se tem agrotóxico ou não? Você sabe se a água está... Sim, sabe, tem muita coisa. Então, nós temos uma capacidade, uma tolerância corporal que está relacionada a isso. Carga eletromagnética, campos odontológicos, se fala muito de dente na terapia neural, então, se você for fazer, você vai aprender a fazer aplicações de dente, tá? É necessário, imprescindível, mesmo para o fisioterapeuta, tá bom? Campos alimentares, cicatrizes são fundamentais na terapia neural, tá? Cargas psíquicas, campos interferentes. E o que acontece aqui em cima? O meu paciente vem com isso aqui, ó, que é o quê? Osteoartrite, dor musculoesquelética, lesão no ombro, lesão na perna, não consegue dormir, batimento muito elevado. Ele vem com isso, ele vem com o resto. A minha função na terapia neural, e porque eu gosto tanto da técnica, é tentar encontrar nisso aqui, ó, a história de vida do paciente. Tem paciente que ficou curado com uma aplicação de procaína a 0,7% em uma cicatriz. É isso que trata essa técnica. Entender os campos irritativos, que hoje são chamados de gatilho neuromodulatório, desse sistema, para conseguir regular isso. E isso é maravilhoso. A terapia manual fala muito sobre também cicatriz, sobre face, sobre modulação facial. Poxa, vamos fazer isso então com utilização de terapia neural, que é muito importante. E basicamente, é o que eu falei antes, quando é que nós começamos a ter doenças? Quando nós temos um limiar de despolarização celular alterado. Ou seja, a minha célula que estava respondendo e tinha o limiar, ela está com o limiar mais baixo. Então agora eu tenho que dar um estímulo mais alto para mim regular aquela célula, senão ela tem apoptose. Vocês estão falando de um tratamento a nível celular, utilizando procaína, tá? Um tratamento muito interessante. Quando bem aplicado, tá bom? Que eu, como qualquer colega aqui, sabe que isso aqui não é o santo milagreiro. Se fosse, eu só me via fazendo terapia neural em todo mundo. Tem pacientes que não conseguem, a gente precisa de outras coisas também, tá? O que faz a gente adoecer? Só o sistema neurovegetativo? Não. É eu me alimentar mal, eu ter baixa de vitamina, certo? É eu ter modulação, é eu usar medicamento. Estatina hoje, quem usa estatina está lascado. Vai olhar lá os efeitos colaterais, dor musculoesquelética, e aí o cara está com colesterol de 250 usa estatina. Faça por favor. Por que o colesterol é alto? Porque o cortisol normalmente é alto, o colesterol degrada cortisol. Aí o cara vai lá e ainda diminui o que está fazendo o cortisol e segurar. Que beleza. Eita, se quem prescrevesse, os não fisioterapeutas, ainda tivesse a capacidade de prescrever coenzima Q10, que aliviaria um pouco desses sintomas, mas nem isso, pessoal. Então é importante a gente entender esse processo, de como a gente adoece. Isso aqui eu não vou ficar explicando de forma muito grande, mas isso aqui é um artigo muito legal que fala das desautonomias, tá? Que existe todo um processo central modulado pelo sistema neurovegetativo, em que modula basicamente o sistema periférico, alterando e causando inflamações. Haja visto o último artigo que fazem mais ou menos 2022, 2021, se não me engano, já falava da hiperinflamação do sistema nervoso para tratar Covid, bloqueio do nervo estrelado para tratar Covid, que causa hiperinflamação. Então, tem até estudos muito grandes na terapia neural, e eu não entendi até hoje porque batem nela dizendo que não tem estudo científico. Vou mostrar vários aqui para vocês se der tempo. E aqui é o exemplo de por que a gente adoece. Olha só, eu sei que aqui está ruim de olhar, tá? Sistema nervoso autonômico, sistema simpático, regulação pituitária, sistema parasimpático, que regula a inflamação, áreas anti-insulina, fatores hipertróficos, linfócitos, que tem uma correlação direta com doença. Então eu consigo frear uma inflamação corporal usando terapia neural, usando anestésico local. Só que o que tem que acontecer? O paciente precisa mudar os seus hábitos de vida. Se ele não mudar hábitos de vida, é impossível que ele consiga, de fato, ter uma melhora do quadro dele, tá? Isso aqui é fundamental, pessoal. A história do paciente. Qualquer coisa importa. Qualquer coisa importa, tá? Seja perguntas sobre traumas emocionais, porque o sistema nervoso, onde é que a gente guarda nossas memórias? Todo mundo falaria que é no cérebro, né? Pois é. Já tem estudos mostrando que transplantado cardíaco começa a ter hábitos de vida que o do coração do transplantador, que doador.
cada célula do nosso corpo tem a capacidade de armazenar informações, tá? Seja ela da forma qual for. E um dos principais motivos pelo qual a gente adoece, olha que engraçado, na terapia neural a gente chama disso de conflito emocional não resolvido. Sabe o que é? Tem a doutora aqui do lado, que ela tem um filho e o filho dela já é de maior, faz o que quer da vida e ela gostaria muito que o filho fosse exatamente o que ela quer. É eu olhar para outra pessoa e tentar modular uma situação da qual eu não tenho controle. E a culpa é de quem? É tua, não é da pessoa. Ai, mas eu não faço isso, não faço... Isso é conflito emocional não resolvido. Olhem para a vida de vocês. Vocês fazem isso? É culpa sua, viu? Desculpe. Eu também já fiz muito isso. Hoje não faço mais. Porque isso adoece. Eu estava falando ontem, antes de ontem, na minha consulta. A primeira pergunta da minha consulta é nada mais nada menos do que essa. Qual é a sua maior frustração na vida? É a primeira pergunta. Se o paciente não chorar no primeiro dia, talvez não seja a hora de tratar esse paciente. Ou se tratar com alguém que ele consiga se abrir. Porque se a gente não entender que nós somos um complexo processo de informações associado a um córtex pré-frontal cognitivo comportamental extremamente emocional, não vai dar certo. A gente pensa 1 bilhão de coisas e, já digo mais, nunca confie no seu cérebro. Ele não é muito bom para você confiar. Dor nociplástica, que é um padrão de dor que saiu agora, muito recente, que é uma dor que você tem e que não tem lesão. Que o Dr. Ricardo falava. Não adianta ter um ombro lesionado, não adianta ter uma perna lesionada, um joelho com osteoartrite. É a causa da dor? Ou a dor é cognitiva comportamental? Popularmente chamada de psicológica, da qual não existe. Ela é classificada como dor nociplástica. Claro. Isso está na história do paciente. E eu vou dizer, a gente consegue modular isso, tá? Essa é a parte legal. Tudo, pessoal. Lembra que eu falei antes sobre qualquer área do teu corpo ter relação com tecido e com dor? Isso acontece através desse víscero reflexo. Desse víscero reflexo. Um fígado que não funciona bem, que tem esteatose hepática, geralmente pode causar dor por renovação lá no seu ombro direito. O paciente vem para você com o quê? Síndrome do negrito lutador. Você já olhou para o fígado do cara? Outra coisa que, não sei se foi falado aqui, nobres colegas fisioterapeutas, futuros fisioterapeutas, se vocês ainda não solicitam exames sanguíneos, vocês estão atrasados. Ressonância, ultrassom, tomografia, na minha prática clínica, eu solicito pouquíssimo. Agora, perfil inflamatório, TGO, TGP, gama-GT, tá? Avaliação de hormônios, avaliação de hemograma é rotina da minha clínica. Não tem como avaliar um paciente sem olhar para isso. Chega um paciente na sua frente, pode ser uma paciente que eu atendi, magrinha, fininha, doutor, eu me alimento bem, tá bom, vamos fazer seus exames. Hemoglobina glicada em 5.9, acima de 5.7 você já é pré-diabético, 5.9 você é diabético, 21 anos de idade. Então a gente tem que começar a entender esse processo. Ricardo, mas aí como é que tu vai tratar de terapia neural isso? Tem como, calma que eu vou explicar, tá? Além de mudar os hábitos de vida, porque isso não é fácil, né? Tudo é culpa do paciente, ele tem que mudar. Não, a gente está aqui para auxiliar e para tratar também. Então, entender que vísceras também interferem. E se você for para o lado oriental, né? O que fígado tem a ver com o nosso corpo? Tem a ver com raiva. Estômago tem a ver com o quê? Ansiedade, né? Quantas pessoas têm dor de cabeça? Pergunta para quem tem dor de cabeça, enxaqueca crônica. Quando ela come alguma coisa altera. Pergunta se ela não é ansiosa. Sim. Não menospreze isso, que tem muito estudo disso também, tá, pessoal? Não estou falando nada fora do normal. Vocês vão ver um outro estudo aqui muito interessante. Dá uma olhada nesse paciente. Esse aqui é um paciente meu de 33 anos, atleta do futsal, semi-profissional, com dor no pubis. Ele já tinha feito de tudo, inclusive terapia neural no local da dor. Eu avaliei ele, isso aqui é um exame de termografia, na qual eu tenho na minha clínica. E olha o que aconteceu com esse paciente. Isso aqui, ó. Na termografia eu busco equilíbrio de temperatura, tá? Olha o que aconteceu na minha frente. Esse paciente está todo zoado, tá? Isso aqui, ó, é uma atividade simpática, agitada e alterada. Isso aqui, ó, esse regulamento aqui indica uma alteração cognitiva comportamental altíssima. Sabe como eu tratei esse paciente? Adivinha? Ele tinha feito uma cirurgia de lábio leporino
E o que eu tratei foi fazer aplicações de procaína nos incisivos superiores e inferiores. Só. 2 dias depois ele não sentia mais nada. Até hoje ele não sente mais nada. Eu consultei ele semana passada porque teve uma distensão muscular. Que nada tinha a ver com pubis. Claro que nem todo paciente é assim, né? A gente vai colocar os pacientes que dá certo. Mas muitos pacientes melhoram com isso. E olha o que eu estou falando. Lá no dente, a aplicação. A recuperação, lá no pubis. Tá? Por isso que dentes são importantes para a terapia neural. Aqui eu tenho todo um mapa que tem uma possível correlação com dentes. Mas o mais importante é a história do paciente. Porque às vezes é um incisivo lateral que está com problema, que eu fiz uma cirurgia, que eu coloquei um implante, que eu fiz um outro procedimento, ou que está com uma lesão, e que eu aplico lá e melhora lá do outro lado do corpo. E isso é chamado de padrão nociplástico. Então isso se modulou muito. E é importante o QD. E olha aqui essa imagem. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Eu sei que talvez não vai dar para ler aí. Mas aqui, ó, Walter. Kinesiologia aplicada. O que é kinesiologia fora do Brasil? Fisioterapia, meus amigos. Esse livro é de 1983, onde correlaciona os músculos com a região do teu corpo. Olha só, eu não estou falando novidade, cara. 1983, os dentes interferem muito em todo o teu processo do teu corpo. Não menosprezem a boca. Saber avaliar se a boca se ela está com a coloração normal. Gengiva tem que estar roxa. Roxa não, desculpa, rosa. Gengiva roxa, gengiva de outra cor, é um possível campo de interferência. Metais pesados, que tem feito muito hoje, implante. Tem 2 casos de implante muito graves que eu pego. Primeiro, o paciente que tem implante que causa uma lesão nervosa. E o segundo é aquele paciente que o implante é um campo de interferência. Então você trata, o paciente melhora, mas muitas vezes ele não conseguiu baixar a tolerância. Ou ele vai trocar por um implante de zircônia, que é bem mais caro, mas não é interferente ao corpo. Ou ele deve ficar com aquele processo. Tá? Naquele caso do meu paciente, foi só aplicar e melhorou. Ponto. Mas nem todo caso é assim. E aqui, ó, tem um estudo mostrando os efeitos da aplicação na cicatriz da boca do terceiro molar com a melhora das cefaleias. Porque se extraiu um dente, não extraiu? Não tem uma cicatriz ali? Tem. Inclusive, pessoal, vou dar uma outra dica para vocês. Se o paciente está com dor no pescoço e não tem nenhuma causa, pergunta se ele está dormindo bem, pergunta se ele está conseguindo respirar pelo nariz durante a noite. Porque se ele tiver com a faringe inflamada, ela tem terminação nervosa lá para trás. E aí você pode causar dor no ombro e não sabe nem do que está vindo. Ah, mas aquele paciente que está sempre com rinite, aquele paciente que está sempre com imunologia baixa, pode ter essa relação, tá? Aqui, ó, os estudos do percentual das aplicações, tá? Alívio parcial, 7% do caso. Alívio total, 49% dos casos dos pacientes que tiveram essa extração. Então, é um número relativamente alto, né? Parando para pensar, de melhora. Por isso que eu falo, dentes são importantes. Aparelho, contenção, são campos de interferência, tá? Isso aqui é uma paciente minha, para quem eu comentei com uma doutora aqui antes. Eu atendo também em terapia neural no SUS, tá? Eu fiz um contrato por licitação. Não, eu não sou funcionário público. Eu fiz um contrato licitatório no qual eu cheguei e falei para a secretária de saúde, foi assim: olha só, o que você acha? Se eu diminuir o número de consultas do médico, diminuir o número de medicamento do teu paciente, diminuir o número de exame e melhorar o paciente de dor crônica? Ela deu risada e falou: duvido. E eu tô lá há 4 anos já, 3 anos já. Comecei com 4 horas, hoje eu estou lá 8 horas. Atendo uma média de mais ou menos 16 pacientes. Que legal. E ganho aí 7 mil mais ou menos reais para fazer isso, porque eu trabalho 8 horas por dia. Só num lugar, num dia. Tá? E só colocando agulhas nas pessoas, como se fosse fácil, né? Mas só para você entender como melhorou. De 144 pessoas que estavam na lista de cirurgia, 74 não fizeram cirurgias. Será que é um número relativamente bom? Entende? Muitas vezes está aqui na nossa cabeça. Ninguém teve essa ideia, então eu fui lá e fiz. O que você tem que fazer? A doutora Raquel falou muito bem, ser um bom vendedor. Entendeu? Mas funciona.
Essa aqui é uma paciente daquele local, tá? Ela tinha muita dor no ombro, ela tinha feito cirurgia no ombro, ó, tá? 61 anos, dor na coluna cervical, 20 anos, realizou procedimento de tendorrafia com 7 anos, no qual não teve melhora. História de trauma, dá uma olhada. Quando nasceu seu segundo neto, tá? Que teve muita... Desculpa, não consigo ler aqui, tá? Mas enfim, nasceu essa criança e o pai dela estava um pouco estressado e falou assim para a criança: meu Deus, eu vou bater em você. E ela falou e pegou a criança: não, deixa que eu cuido. E depois aquilo começou a sentir dor. Ela fez cirurgia, cara. Será que era necessário? Melhorou no nível de EVA grau 8 para grau 2 em repouso e esforço, tá? Em 4 atendimentos depois de fazer isso. Aqui um vídeo dela que ela não conseguia levantar o braço. Faceira levantando seu bracinho. O que eu tratei nela? Eu fiz pápulas em Tang, que é um ponto de acupuntura que muitas pessoas conhecem, GB20, que é outro ponto, plexo cervical, que são pápulas dessa região, certo? E lá atrás, no gânglio, no nervo occipital. E também pedi para ela ressignificar essa informação. Não faz mais parte do corpo dela. Vocês estão entendendo a importância de conversar com as pessoas? A gente não é um profissional que fica mais tempo com o colega, por isso que eu digo que essas técnicas casam muito com a gente. Escutar, saber ouvir, entender é fundamental, tá? Vamos lá. Terapia neural não tem evidência científica, né? Então tá aqui um estudo sobre tendinopatia do supraespinhal só aplicando pápulas. Para quem não sabe o que é pápula, vocês viram aquele slide da doutora Raquel onde ficou um monte de bolinhas na pele? Isso é uma pápula, é uma intradermoterapia, tá? Ok? Fazendo pápulas na região de cicatriz, daquele lado, na região do ombro, certo? Que é o que mais geralmente tem nos estudos. Lembra que eu falei do Yin Tang GV20? Então, essas duas áreas têm correlação com o teu córtex pré-frontal. Tem um estudo comprovando isso. A aplicação de procaína lá no meio do teu centro da cabeça, a região Yin Tang, tireoide, externo e frênico, isso é chamado de bálsamo, melhora muito questões cognitivas comportamentais, doutora. Se a tua paciente está estressada, procaína, não tem procaína, pega a tua lidocaína 1% e faz isso. Tá? Vai melhorar muito. Vai diminuir o cognitivo comportamental e vai se sentir mais leve. Tá? Lembra que eu falei para vocês como é que a gente consegue tratar uma inflamação? Através da modulação de gânglios. Aqui eu tenho um exemplo clássico, gânglio vago. Tá? Fica na região posterior do processo mastoideu e eu consigo ativar aqui uma série de receptores, tá? Noradrenérgicos de acetilcolina para reduzir uma inflamação na osteoartrite de joelho. Então, eu não preciso só inocular lá dentro, muitas vezes é importante, mas nessa teoria eu posso fazer pápulas ao redor ou fazer procedimentos mais profundos nos nervos geniculares, associando isso a um nervo, um gânglio maior, que a gente sabe que um gânglio é uma extensão do sistema nervoso fora do sistema nervoso central, e com isso eu bioregulo o paciente. E, cara, eu faço isso direto. Terapia neural é meu carro-chefe na minha clínica, tá? Todo meu paciente, quando vai entrar, ele vai passar pela avaliação, pela termografia e um teste terapêutico com procaína. Se esse teste funcionar, significa que ele está com o sistema neurovegetativo regulado. Se ele não funcionar, vou buscar outra técnica para fazer dele. Tá? Como eu uso todo dia na minha clínica, é isso. Aqui tem um exemplo, isso aqui é um curso que eu estava ministrando, e aqui que a gente foi. Ó. Esse aqui ó, é o gânglio vago. Tá? Retromastoideu, você chega atrás com uma agulha 30 por 70 ou por 40 milímetros. Hoje tem aquelas agulhas de dentista que é 27G longa, tá? Muito boa para fazer esse procedimento, é extremamente seguro. Você chega, aspira porque você está pertinho da carótida, gira a seringa 180 graus, aspirou de novo e injeta. Gente, se criou uma polêmica por causa do anestésico, principalmente de lidocaína. Sim, lidocaína não pode entrar no vaso, ela vai causar uma arritmia em você. Agora, por favor, cara, você colocou uma agulha lá, toda seringa e agulha tem uma coisa chamada de refluxo. O bisel ficou colorido, ficou com sangue, eu quero colocar no vaso? Não, então tira daí, pô. Só isso. Fora procaína, procaína é super seguro. Pode usar endovenosa, inclusive. Só não vai usar na carótida nem na jugular. Porque daí você vai causar uma convulsão no cara. Mas endovenosa é um excelente tratamento de bioregulação quando necessário. Tá? Endovenosa, em pápulas, interarticular, tá bom? Importantíssimo. Outra coisa que eu não falei do efeito dos anestésicos é que, além de ele regular o sistema nervoso, eles são relaxantes musculares.
Por exemplo, por que eu falei para a doutora Raquel usar lidocaína? Porque lidocaína é menos vasodilatador que procaína. Então, eu posso usar procaína na rosácea? Posso, só que eu vou fazer um efeito oposto ao que eu quero do Botox. Agora, se eu usar lidocaína, eu vou ter um efeito de vasodilatador menor. E eu vou ter esse mesmo efeito com mais segurança. Vocês estão entendendo? É assim que eu penso sobre terapia neural, tá? Essa aqui é uma paciente minha, tá? Que eu tratei. Dá uma olhada no joelho dela. Ela ia trocar de local, ia trocar de apartamento porque ela não conseguia mais subir escada, certo? Aqui, ó, dá uma olhada. Artrose severa nos 2 joelhos, tá? Extremamente ansiosa, nervosa, não conseguia caminhar, não conseguia praticar atividade física, certo? Não conseguia fazer nada disso. Olha ela caminhando. Sabe quanto tá a dor dela? Grau 2. Eu não zerei. Eu mexi na artrose, eu fiz milagre. Ela já passou da idade de fazer cirurgia cognitivo-comportamental. Esse vídeo tem 530 mil visualizações no TikTok. Tá? Um monte de gente me perguntando como. Você acha que eu só apliquei no joelho? O racional é a história de vida do paciente. Então você tem que entender isso, tá? E outra, se eu só aplico no local, eu não estou usando terapia neural, eu estou usando procaínoterapia. É um pouco diferente. Uso o mesmo anestésico, mas não tem o racional da técnica de terapia neural. E não tem problema. O bloqueio que nossos colegas não fisioterapeutas fazem é com anestésico. Tá? Aqui tem um estudo em osteoartrite, inclusive aplicações em gânglio, aplicações em cicatrizes e ao redor do joelho. Aqui tem um outro estudo nos efeitos da fibromialgia, melhorando pós o tratamento a dor e sensibilização central. Aqui tem outro. Aqui, ó, o uso de lidocaína. Olha aqui, ó. Sabe aquela dor do fibromialgia que dói nas mãos, no pé, dói tudo? Tá? Não façam com lidocaína, é isso. Porque isso aqui é um estudo com micrograma de lidocaína e nós não temos micrograma na clínica. Mas se você pegar 5 ml de procaína, 1%, e jogar no vaso dele, ele vai começar a falar: doutor, minha mão, meu pé está quente, está ficando quente. E aquela dor de hiperalgesia secundária some, porque ele trata a hiperalgesia secundária. Eu vejo isso a todo momento na minha clínica. E aqui um outro estudo de uma revisão de escopo que mostra que existe, a maioria dos estudos da terapia neural são, desculpa que não dá para ver, são de estudos clínicos randomizados. Não é o que a gente busca quando a gente está usando uma técnica? Poxa, tá? Aqui também, e eu só queria mostrar essa última imagem aqui, porque ela é muito importante para mim. Uns 6 meses atrás eu comecei a mudar um pouco mais a minha vida e começar a fazer coisas melhores aí, porque eu não posso pedir para o meu paciente fazer o que eu não faço, né? Então, ontem eu corri os 10 km da meia maratona da UKBR, tá? Mas eu quero explicar o porquê da outra foto. Essas pessoas que estão aqui, a doutora Fabíola, o doutor Fernando e a doutora Varília, eles estavam comigo no último curso do último final de semana, tá? E eu estava com uma dor na cadeia posterior da região do meu joelho muito grande direito, tá? E estava difícil de me tratar. Esses 3 avaliaram e fizeram um tratamento para mim, certo? Utilizando apenas lidocaína a 2% dentro do músculo. Relaxante muscular, né? E ontem eu pude correr a prova sem sentir nada de dor e fazer meu tempo recorde de 56 minutos e 10 quilômetros. Então eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe por quê? Porque eu nunca precisei da fisioterapia, do tratamento fisioterapêutico. Agora, quando eu me vi no outro lado, eu vejo quanto mais maravilhosa ainda é a nossa profissão, tá? Esse aqui é um curso que eu ministro, pessoal, de terapia neural, tá? Qualquer dúvida é só me chamar aqui. Eu faço esses cursos pequenos, no máximo 5 alunos, na minha clínica em Pinhalzinho. Eu não faço em outro lugar. Eu me sinto mais confortável, é um tema novo, na minha opinião, eu prefiro falar para menos pessoas, tá? Então, se tiverem qualquer dúvida, por favor. E eu gosto muito dessa frase, até porque já fazem 30 anos que ele foi embora, mas é um cara muito persistente, né? No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não vai existir ganho tempo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz, tá bom? Queria agradecer novamente vocês. Muito obrigado, hein? It's